licença para orar pelo dízimo, ofertas. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento de dízimos e ofertas, Sim, Pai, a cada um que pôde contribuir hoje, que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais. Aqueles que não puderam, se por algum motivo, que o Senhor possa também estar abrindo as portas, que o Senhor possa gerir os recursos dessa igreja, que não venha faltar nada, que o Senhor seja o provedor dessa casa, que o Senhor possa continuar abençoando essa igreja, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente apresentar o Antônio, só uma notícia triste, né? A Pamela perdeu o pai ontem, então eu queria que você estendesse as mãos para cá, para a gente orar pela vida dela, né? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida da Pamela, de toda a família, e que eu peço que o Senhor abrace, o teu espírito a console nesse momento tão difícil, Deus, mas que seja um momento também de reflexão acerca das pessoas se chegarem a Deus. E o seu Espírito Santo, ele é o Consolador, só ele pode ocupar esse espaço deixado pelo Pai. Nós não nascemos para morrer, por isso não entendemos tanto a morte, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas que a Pamela seja levada agora ao colo do Senhor, para que haja um abraço, um carinho, um refrigério na alma dela. Que tudo aquilo que diz respeito ao enterro, também ao velório, ocorra dentro do querer e da vontade do Senhor, meu Pai. Assim nós oramos, abençoamos toda a família, te pedimos, abrace toda a família nesse momento de luta, esse momento tão difícil, ó Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, Pamela, sinta abraçado, depois dá um abraço na Pamela também. Quem nos visita pela primeira vez, por favor, eu quero te conhecer, deixa eu conhecer esse casal abençoado aqui. Como é que você chama, varão? Ubiraci, seja bem-vindo, viu, em nome de Jesus, você? Tatiane, vamos aplaudir em nome do Senhor Jesus esse casal. É amigo da Lu, né? Amigo da Lu, amigo de Jesus. Bem, sejam bem-vindos, viu? Vem cá, tem mais alguém? Todo mundo de casa? E aí, Vaso? Como é que você chama? Ezequiel? Patrícia, vamos aplaudi-los em nome de Jesus, tá bom? E aí, abençoada? Como é que a senhora chama? Margarete, seja bem-vinda, viu, Margarete? Vamos aplaudir a Margarete também em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, tá? Vem cá, o Leon, Luana, Antônio, quem mais quiser subir aqui o Josué também, lógico. Cadê a viola, Josué? Pode vir cá também, os convidados. Vamos apresentar esse lindão aí. Esse cabeludo. Glórias. Aí sim, ó. Trouxe a viola. Eita glória, aí, olha que bênção. Deixa eu pegar aí, gente. Meu Deus do céu, que fofura. Que fofura, vem mais pro meio. Glória a Deus. Gente, isso aqui é o Antônio, viu? Olha aí, ó. Não tem implante, isso aqui é natural. Não é implante, viu, irmãos? Olha o tanto de cabelo. E graças a Deus, veio a cara do Pai Celeste, né? Puxou o Pai Celeste, por isso que é tão lindo também. Vou pedir os pais para colocar de joelho. Coloque-se de pé. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar os pais, o Antônio. Libere mesmo palavra de bênção sobre a vida deles em nome do Senhor Jesus. Vem cá, pastora, também. Isso, ora, igreja. Libera palavras aí. Deixa Deus te usar nesse momento tão lindo, que é um momento de apresentação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu seguro em minhas mãos um filho de Deus, o Antônio, Senhor Jesus, que foi gerado pelo Senhor, ó Deus, para que ele seja o diferente, para que ele seja um homem segundo o teu coração, cheio do Espírito Santo de Deus. Nós apresentamos o Antônio ao Senhor e declaramos ou reafirmamos na verdade, que a partir deste momento, o Antônio, ele é do Senhor. Ele é guardado, ele é escondido, ele é separado. Ele é aquele que o Senhor sonhou, projetou antes da fundação do mundo, para que ele pudesse vir a essa terra e ser apaixonado pelo Senhor, e mais do que isso, ser uma boca de Deus nessa terra,
um homem segundo o teu coração, separado para uma boa obra, uma missão, um chamado e um propósito. Nós abençoamos a vida do Antônio e declaramos toda sorte de bênção sobre a vida do Antônio, e declaramos, ó Deus, que o Antônio, ele é escondido pelo Senhor, e ele está guardado no Senhor, Deus, para o tempo desse cumprimento do propósito, do chamado. Nós oramos para que ele tenha saúde plena, visão aberta, audição aberta, que ele conheça o Senhor muito jovem ainda, assim como foi o profeta Samuel, meu Pai. Tão jovem, já tinha intimidade, relacionamento, já conseguia ouvir a voz do Senhor. Pai, que o Antônio seja empoderado, Deus, pelo Espírito Santo, que o Antônio seja apaixonado pelo Senhor, que o Antônio só tenha olhos para o Senhor e mais ninguém, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que todos os anos da vida do Antônio seja regado da graça, do favor, da misericórdia do Senhor, ó Deus, que as bênçãos do Senhor alcancem o Antônio no nome do Senhor Jesus. Da mesma forma oramos pelos pais e te pedimos, Deus, dê sabedoria, dê graça, discernimento, para poder criar o Antônio no caminho do Senhor, que eles possam ser usados e ousados, que não falte a palavra, que não falte o ensinamento através da palavra, que não falte a sabedoria através da palavra. Nós oramos, ó Deus, para que os pais sejam cheios do Espírito Santo, tenham visão de águia, mente aberta, o Espírito Santo habitando dentro deles, direcionando cada passo do Antônio, até que o Antônio consiga caminhar sozinho com o Senhor. Pai, nós te pedimos que eles ensinem o Antônio no caminho do Senhor, o qual ele nunca irá se desviar. Que o Leão seja cheio do Espírito Santo, que a Luana seja cheia do Espírito Santo, e que eles cada vez mais possam ensinar ao Antônio sobre Jesus, não só em palavras, mas também em atitude. Assim nós oramos, agradecemos e semeamos no mundo espiritual essa oração, crendo que no tempo do Senhor nós colheremos os frutos dessa oração, no nome de Jesus. Amém. Que a bênção Amém. se derrame até 1000 gerações, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Amém? Vamos aqui para as informações rapidinho. Hoje é o último dia da promoção do bazar, viu? Então, semana que vem vocês não vão ver aquelas araras ali mais não. Nós já vamos guardar tudo lá em cima. Aí só no segundo semestre, quando a gente tiver bazar de novo. Coloca, por favor, na tela aqui as informações da semana. Glória a Deus. Isso mesmo, culto fé com a nossa pastora Alexandra. Bênção demais. A partir das 19h30 aqui na nossa igreja, toda quinta-feira. Você tem um compromisso com Deus para vir receber a palavra do Senhor através da vida dessa mulher de Deus. Ou se algum membro da nossa igreja vier pregar, né? Às vezes é o Érico, às vezes o Canela prega, às vezes eu prego. Mas enfim, o importante é que Jesus está em todos os cultos. Amém? Próximo. Isso, Escola Bíblica Dominical, para quem quer aprofundar na palavra, conhecer mais sobre as escrituras, né? É um tempo de aprendizado, é um tempo qual você pode tirar dúvidas com os professores que vão estar ensinando. Então, queria muito deixar esse convite, você acordar cedinho de manhã, no domingo, e vir para a Escola Bíblica, vai ali, toma um cafezinho, depois vem para o culto, que é bênção demais. Glória a Deus. Tá tendo café na Escola Bíblica, não? Tem que fazer, gente. Não é que os irmãos vão ficar de jejum até meio-dia? Não. Tem que fazer. Tem que ter o tempo da resenha aqui. Não vai na do Jânio, não. Próximo.
Isso. Nosso Rocket também acontece todo domingo a partir das 9h30 aqui na nossa igreja. A partir de 13 anos até 17, se eu não me engano. Se você conhece um jovem, adolescente, traga para a igreja, para que ele seja edificado, transformado pela palavra de Deus. Próximo. Isso. Irmãos, eu queria muito chamar a atenção da igreja para essa palestra que nós vamos ter nesse próximo sábado, a partir das 17 horas. Aqui na nossa igreja, nós vamos falar sobre autismo, amém? A gente precisa, autismo principalmente dentro da igreja, então a gente quer trazer esse conhecimento para poder lidar com essas crianças que são autistas, e não só as crianças, mas também os pais, que é importante. Nós já perdemos aqui, acho que 3 famílias com filhos autistas, porque a gente não sabia lidar, né? Graças a Deus a Cris veio para cá, ela tem um filho autista, o Cristiano Ronaldo, e então ela sabe muito bem tratar com o autista, tratar esse ambiente, então ela nos ajudou muito com relação a isso. Mas nós queremos aprofundar no assunto, então quero muito que você, igreja, Lagoinha Sagrada Família, venha participar. Eu vou postar amanhã, tem um link lá para você colocar o seu nome, né, para a gente ter tudo organizadinho, e nós vamos ter um tempo também de bate-papo com a palestrante antes de iniciarmos aqui com a igreja. Então nós vamos fazer um podcast com ela aqui também, no sábado, e depois vai ao ar no nosso canal do YouTube e também no nosso Spotify, tá bom? Então programas para estar aqui a partir das 17 horas, eu creio que é 1h e meia no máximo a palestra, então depois dá tempo de você sair com a família, passear, fazer tudo aquilo que você programou no sábado que vem. Próximo. Isso. Nosso relógio de oração acontece toda quinta-feira, 12 horas ininterruptas de oração, 1 hora para cada participante. E aí, o nosso relógio de oração do sábado, provavelmente vou confirmar, mas deve ficar para o último sábado desse mês, tá bom? E aí, nesse período, a gente faz apenas 10 horas aos sábados, para os irmãos que não conseguem vir às quintas por conta do trabalho. Mas se você tem a disponibilidade, esteja aqui toda quinta-feira, de 6 às 18 horas, para estarmos orando juntos. Próximo, acho que é a última agora, né? Aleluia. Isso. Meu Deus, é forte. Quem gosta de comer aí, Jesus? Né, Jane? Né? Irmão, estão no final do culto, nós vamos ter uma canjica abençoada, valor R$10. Pastora Deise fez essa canjica com muito amor, com amendoim, coco ralado. Tem não, pastor? Leite em pó. Tem isso tudo aí, não tem? Então quero deixar. E hoje está bom que o tempo está frio. Hoje está bom que o tempo está bem frio. Então você já almoça, põe aquele filme. Só o quê? Berço. Aquela soneca abençoada. Vai ser top demais. Então, não saia correndo não, passa ali, compra, que vai ser bênção em nome de Jesus. Eu preciso de um voluntário, ou uma voluntária, para nós lermos, ou para essa pessoa, na verdade, ler o texto de hoje. João, capítulo 6, a partir do verso 24, até, deixa eu confirmar aqui, o 54. Quem vai ser a voz de trovão ou a voz de trovoa? Para ler aqui, João capítulo 6, do versículo 24 até o 54. Não precisa brigar, tá? Não, aqui, oi. Lê a sua, que a sua é de crente. Toda diferente. 6, 24, 54? João 6, do versículo 24 até o 54. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta,
que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou e não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, porém, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos aplaudir o nosso reverendo. Glória a Deus. Reza a lenda que ele tem um pedacinho do maná até hoje guardado. Mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos ser confrontados, alinhados. Mas, acima de tudo, Deus, nós queremos sair daqui pensativos acerca daquilo que será ministrado, para que possamos, cada dia mais, nos tornarmos a imagem de Cristo Jesus. Usa-me como um canal de bênçãos, que não seja eu, mas o Teu Espírito através de mim. Me dê autoridade, sabedoria, discernimento, para que eu possa comunicar à Tua noiva aquilo que o Senhor quer falar essa manhã. Agradeço, Senhor, essa oportunidade de falar com o Teu povo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, vou deixar esse pão escondido aqui, porque o Jânio está aí. Mas daqui a pouco eu quero fazer uma dinâmica acerca desse pão. Irmãos, o texto que nós lemos, ou acabamos de ler, né, que o Jânio fez o favor de ler para nós, ele vai falar de coisas materiais, para a gente ter um entendimento espiritual dessa coisa. E aí, nós lemos aqui, né, que o próprio Jesus Cristo, ele afirma, eu sou o pão vivo, ou o pão vivo que desceu do céu. E é interessante, irmãos, que quando Jesus, ele declara isso, ali no meio do povo, dos judeus, o povo vai lembrar de um acontecimento que houve há muito tempo atrás. O povo vai, através da fala de Jesus, vai lembrar de um acontecimento que está escrito na chamada Torá, ou Pentateuco, que é a história do povo que saiu
do Egito rumo à chamada Terra Prometida. E no meio dessa trajetória, o que aconteceu? O povo foi sustentado com o chamado maná, né? Esse pão que caiu do céu. Mas por que a gente, ao lermos aqui João capítulo 6, a partir do versículo 24, a gente trata acerca do pão? Por que Jesus tem esse assunto com aquele povo que estava ali? Porque se você pegar João capítulo 6 no início, vai relatar sobre o maior milagre que eu creio que todos os cristãos sabem. É um dos primeiros que a gente fica sabendo logo quando converte, que é a chamada multiplicação dos pães e dos peixes. Então, João capítulo 6, liga esse ar-condicionado para mim, por favor. João capítulo 6 vai iniciar contando sobre esse milagre dessa multiplicação, né? O primeiro Macfish da Palestina, pão e peixe. Então, nós precisamos entender que quando Jesus ele fala isso, e aí daqui a pouco você também vai entender através da palavra, porque Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, se eu não me engano, o próprio Moisés, ele vai liberar uma profecia que se cumpre em João capítulo 6, quando o povo está reunido ali no deserto e presencia não só a multiplicação de pães e peixes, mas essa fala do próprio Cristo se apresentando como esse pão, né? Então, nós precisamos entender isso. O povo, quando ele está presente ali com Jesus, acontece essa multiplicação de pães e peixes, há um insight na mente do povo. Eles são levados há tempos atrás, aonde neste mesmo lugar não, aonde no deserto o povo se alimentou do pão do maná que caía dos céus. E aí eles estão diante de uma profecia se cumprindo, profecia essa liberada por Moisés em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15. Vamos ler lá. O que diz aqui Deuteronômio capítulo 18, versículo 15? O Senhor teu Deus, isso é Moisés falando profeticamente acerca de Jesus. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta, aí está falando de Jesus Cristo, do meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e ele dá um conselho. A ele o quê? Ouvirás. Então em Deuteronômio, Moisés é usado por Deus para liberar uma profecia acerca daquele que viria, que nós estamos falando de Jesus Cristo. Então, nesse momento, o qual Jesus está com o povo judeu ali reunido, e essa multiplicação, o povo então reconhece, eles lembram da fala de Moisés, eles lembram daquilo que o povo de Deus passou no deserto, que eles foram alimentados por corvos, e aí vinha o maná, vinha o pão do céu. Vocês estão conseguindo compreender? Só para a gente ter uma linha de raciocínio. Então, isso é liberado por Moisés. A vinda do Salvador, a vinda do Rei dos Reis, a vinda do Senhor dos Senhores, a vinda do Rei que sentaria pela eternidade para governar tudo e todos. E aí, nós chegamos então em João capítulo 6, versículo 14. Olha o que o povo diz acerca de Jesus. Coloca na tela. João capítulo 6, versículo 14, por favor. Vamos aqui. Então, João 6,14. Olha o que o povo diz quando eles vêm a Jesus. Olha aí. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, João 14,6, eles estão presenciando a palavra profética liberada por Moisés há anos atrás, acerca do profeta que viria, e esse profeta tem o nome, ele é Jesus Cristo. E aí, guarde isso, eu fiz questão de frisar, porque quando Moisés libera essa profecia, ele fala algo para o povo, ele fala assim, vai vir um semelhante a mim, que vai vir do meio de vocês, e é importante que vocês os ouçam. Guarde isso aí, essa informação, é importante que vocês deem ouvidos ao que ele vai dizer, porque ele é o profeta o qual vai libertar o povo, ele é o profeta o qual eu estou sendo usado por Deus para liberar essa profecia que vai se cumprir mais para frente. Está todo mundo comigo? Então, como eu falei, todo judeu conhecia a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para todos aqueles que conheciam, que estavam por dentro das Sagradas Escrituras, do que estava escrito, eles sabiam que eles estavam diante do cumprimento da profecia.
Eles sabiam que estavam diante do Cristo, aquele o Filho do Deus vivo. Eles tinham a convicção que estava se cumprindo naquele exato momento a profecia liberada por Moisés. O povo, ele reconheceu que estava diante do Messias. Agora, irmãos, uma pergunta aqui de manhã para nós, ou nessa manhã. O que você faria se você estivesse diante do Messias? Se você estivesse diante do Salvador da humanidade? Se você estivesse diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Eu no mínimo, eu daria ouvidos a que esse homem está falando. Porque foi um conselho dado a Moisés para o povo. Então nós precisamos entender que fisicamente eu e você não estamos diante de Jesus, mas espiritualmente nós estamos diante do Cristo. Melhor ainda, espiritualmente nós estamos em Cristo. Melhor ainda, espiritualmente, como eu já preguei, nós estamos assentados à destra de Deus Pai, porque Jesus é o cabeça e nós somos os membros, o corpo. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos a igreja, e nós somos os membros dessa igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, irmãos, entenda uma coisa essa manhã: se Moisés falou que nós deveríamos ouvir há tanto tempo atrás para o povo judeu, então Deus me trouxe aqui para te dizer, essa manhã você pode não estar diante do corpo físico de Jesus Cristo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ouça o que Jesus tem para falar acerca da sua vida. Jesus me trouxe aqui para te dizer, eu e você precisamos ficar atentos a tudo aquilo que Jesus fala, não só através das Sagradas Escrituras, mas se Ele te revelar em sonho, se Ele te revelar através de profetas, se Ele te revelar através de uma canção, se Ele te revelar usando qualquer outra pessoa. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, assim como Moisés disse há tantos anos atrás, eu e você precisamos estar atentos àquilo que o próprio Cristo está falando. Ouça o que Jesus está falando esses dias. Mas os nossos ouvidos estão muito ocupados ouvindo muitas coisas, menos a voz de Cristo. E aqui, eu não quero limitar Jesus. Jesus pode usar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Jesus pode usar um ímpio, Jesus pode usar um ateu, Jesus pode usar um que é da religião africana. Não quero limitar Cristo nesse sentido. Eu quero dizer qual voz eu e você estamos dando atenção nesses dias. Qual é a voz que tem acessado o nosso coração? Qual é a voz que tem dominado a nossa mente? Lembra da semana passada que eu falei um negócio que eu fiquei meio bitolado com um assunto sobre extraterrestre? Que todo lugar estava vendo ET? Eu falei, Jesus, essa semana não tem ET não. Senão eu vou ficar bitolado nesse trem. Porque nós somos aquilo que nós alimentamos. Você é resultado daquilo que você alimenta. Seja espiritualmente falando ou fisicamente falando. Então qual é a voz que nós estamos dando acesso? E principalmente, se nós, ou muitos de nós, nesse exato momento estivermos no deserto. Se nós estivermos nesse momento num lugar de escassez. Se nós nesse momento estivermos num lugar onde nós precisamos de uma voz para nos guiar. Se nós nesse momento precisamos de uma voz para nos orientar em qual caminho nós deveremos andar. Então o primeiro ponto que eu preciso tratar aqui, ou melhor, já tratei, é: ouça o que o mestre está falando. Para ser melhor ainda, siga o conselho de Moisés. Moisés diz: ouçam, preste atenção, o que ele fala é importante, o que ele fala faz sentido. O que ele fala traz governo, o que ele fala traz direção, o que ele fala traz cura, o que ele fala traz libertação, o que ele fala direciona o seu e o meu caminho. Esses dias, ouça o que o Espírito diz ao teu espírito, ouça o que Cristo está falando, dê ouvidos a que Jesus está proclamando, pare para ouvir a voz de Jesus. Posso ouvir um amém?
Então, no mínimo, ouça. Então, Jesus, ele pontua, eu sou o pão da vida. É totalmente diferente daquele pão que os israelitas provaram no chamado maná. Porque aquele pão que eles provaram foi temporário. Aquele pão que eles provaram trouxe vida, nutrientes para um tempo curto, um período curto. Aquele pão sustentou eles na jornada. Então Jesus faz essa comparação acerca do pão que foi liberado no deserto e de quem ele é o pão, porque esse pão que é Jesus, ele te sustenta pela eternidade. Esse pão que é Jesus te sustenta no momento difícil. Esse pão que é Jesus, ele está contigo todos os dias. Esse pão que é Jesus traz nutrientes físicos e também espiritual. Então nós precisamos entender, o chamado de Deus para nós é: alimente de Jesus, que é esse pão que vai te nutrir para essa jornada que você tem com Ele, que você já estabeleceu e programou. E nós vamos tratar de um ponto aqui, que nós estamos nos alimentando de muita coisa menos de Cristo. E vou trazer também o que significa alimentar de Jesus. O que é comer de Cristo. E esse pão do Velho Testamento, ele só aponta para o cumprimento do novo, que é em Jesus. Ele só é uma sombra, ele só é um símbolo, já apontando para o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. William Barclay diz assim: essa passagem retrata a tragédia do abandono. Por quê? Porque houve momentos em que a multidão queria muito Jesus. Houve momentos em que a multidão queria estar perto de Cristo. Por quê? Porque Cristo estava dando aquilo que eles queriam. Cristo estava dando cura, Cristo estava dando salvação, Cristo estava libertando. Ou seja, o povo estava próximo de Jesus, não por quem Jesus é, mas por aquilo que Jesus poderia fazer. Então, enquanto Cristo estava entregando o que o povo necessitava, o povo estava pertinho de Jesus. Nós vamos ver, por exemplo, só para a gente ter noção, em Samaria, aconteceram coisas maravilhosas. Na Galileia, a multidão havia seguido Jesus, porque estavam acontecendo muitos milagres. Em Jerusalém, também muitos milagres. Só que aí, irmãos, preste atenção, em um determinado momento, Jesus começa a aumentar o tom. Jesus começa a olhar para o coração dessas pessoas. Jesus começa a ver a realidade pelo qual o povo seguia ele. E esse povo aqui, muitos, ou na sua grande maioria, já era discípulo de Jesus. Então Jesus, percebendo que, peraí, esse povo só me segue por aquilo que eu posso dar, então está na hora de eu começar a arrochar um pouquinho. Está na hora de eu mostrar para esse povo o que eles precisam fazer. Está na hora de eu mostrar para esse povo que eles precisam arrepender dos pecados, que eles precisam se voltar para mim, que eles precisam olhar para mim não só alguém que pode suprir necessidade, mas como salvador da vida deles, alguém que veio a essa terra para salvá-los da condenação eterna. Então Jesus, ele começa a dar uma arrochada. Jesus começa a apertar com seus discípulos. E aí, irmãos, é interessante que a partir daí em diante, o ódio das pessoas para com Jesus começa a ser nutrido, ao ponto de culminar com o sacrifício de Cristo. Porque Cristo começou a arrochar, Cristo começou a separar as ovelhas de fato dos cordeiros. Então, é interessante que quando nós lemos esse sermão de João 6, há duas reações. E, embora nós não lemos o texto todo, mas para o final, você vai ver o próprio Pedro declarando isso, né? Aquela fala que Jesus fala com os discípulos. Porque quando Jesus começa a arrochar, os discípulos começam a dispersar, a ir embora. E aí Jesus vira para Pedro e fala, é a forma delicada dele, né? E aí, vocês não vão embora não, seus miseráveis? Não. Aí Pedrão assume a responsabilidade, fala até pelos próprios discípulos que estavam ali, os codiscípulos. Não, mestre, aonde nós iremos?
Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Onde nós vamos encontrar a palavra de vida eterna é só no Senhor. Então, quando você lê João 6, vai chegando para o final, você vai vendo que vai se diluindo as pessoas. Vai diminuindo as pessoas. Mas por quê? Porque Jesus dá uma cessada nos milagres e começa a falar sobre eles. Começa a arrochar. Começa a falar que eles precisam se arrepender. Começa a falar que eles precisam reconhecer o Cristo. Porque eles não tinham dificuldade de reconhecer a humanidade divina de Jesus. Mas eles tinham dificuldade em reconhecer o quanto Jesus era o Filho de Deus. A espiritualidade de Cristo. Então, existem 2 pontos. Essa negativa. Quando os discípulos se escandalizam com aquilo que Cristo está falando, eles abandonam a Jesus. E a outra positiva, como eu já declarei, é que Pedro reafirma: aonde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Muitos dos discípulos julgaram esse discurso de Cristo duro demais, que eles queriam que fosse um pouco mais ameno. Eles buscavam mais cura, mais milagres. E qualquer coincidência com os dias atuais é mera coincidência. Qualquer semelhança, com os dias atuais é mera coincidência. Irmãos, será que nós não nos assemelhamos com esse povo? Será que nós não estamos atrás de Jesus só por causa de milagres? Só por causa daquilo que Ele pode fazer por nós ou para nós? Será que nós não estamos atrás de Jesus só por conta das revelações? Será que eu e você não estamos atrás de Jesus só por aquilo que Ele pode dar e não por quem realmente Ele é? Irmão, eu já tive um episódio na minha vida que eu, logo quando eu converti, por causa de um contexto, estava sofrendo muito. E eu me lembro como se fosse hoje, eu orando a Deus lá em casa, choroso. E Deus falou assim comigo, enquanto foi uma das poucas vezes que eu ouvi nitidamente a voz do Senhor. Ele falou assim: enquanto você me buscar por aquilo que você necessita, você vai continuar assim. Agora, quando você me buscar por quem eu sou, a sua vida será transformada. E eu lembro dessa oração. Falei: em ti, Senhor, eu entrego esse problema. E agora eu passo, ou o meu desejo é conhecer o Senhor. E a partir de então, diante de Deus, minha vida nunca mais foi a mesma. Ela mudou. Quando eu mudei a perspectiva acerca de Jesus, que eu entendi, eu não posso só buscar Jesus por aquilo que Ele pode me dar, mas sim por quem Ele é. Ele arrancou de mim todo o sofrimento, toda a angústia, todo o choro. Então, eu e você precisamos entender e avaliar. Será que essa manhã a nossa busca por Jesus não é só por aquilo que Ele pode me dar? E não para conhecer quem Ele é, ter a revelação, é experimentar de Jesus Cristo? De literalmente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, comer de Cristo? Será que a gente não precisa avaliar nossa jornada com Cristo sobre isso? Porque vamos ser sinceros, irmão, quando Jesus não dá o que a gente quer, a gente, como aqueles meninos mimados que somos, a gente fecha a cara. Jesus não me ama. Jesus ama fulano, mas não... É ou não é? Vamos ser sinceros, não ri de canto para mim não, que Jesus está falando é com você mesmo. Você emburra, fica com cara fechada, fala que Jesus não te ama, faz igual o povo que saiu do Egito. Para que o senhor saiu de lá? Para que o senhor me tirou de lá para me passar fome? Para que o senhor me tirou do mundo, me fez converter para me passar fome? Para me passar essas lutas? É melhor quando eu estava no pecado. É melhor quando eu estava no mundo. É melhor quando eu estava servindo o outro lado, o lado negro da força. A gente pensa assim. Só que você precisa entender uma coisa. O problema sempre esteve ao seu lado. As dificuldades sempre estiveram do seu lado. Você só não conseguia enxergar porque estava tudo escuro. Mas quando Jesus chegou, iluminou tudo. Aí Ele viu, aí você passou a ver a sujeira que estava ao seu redor. Você só não viu antes que você estava cego espiritualmente. Mas aí a luz de Cristo chegou e ela passou a iluminar todo o ambiente. Você viu, meu Deus, que sujeirada é essa? Que bagunça é essa, Cristo? Olha esses capetas aqui que estavam escondidos. Esses demônios que estavam escondidos aqui, Jesus. A gente murmura, irmão, vamos ser sinceros. Quando Deus não faz do jeitinho que a gente quer, a gente murmura.
Então Jesus mostra, vocês estão falidos espiritualmente, vocês devem confessar seus pecados, vocês devem voltar para a única fonte de salvação, que sou eu. E aí o que acontece? Eles ficaram ofendidos, ficaram beiçudinhos. Ah, vamos embora, porque o Jesus que eu conhecia mudou. Ele falou assim, Jesus é bipolar. Jesus é bipolar. Estava aqui nos dando tudo que a gente necessitava, tudo que eu pedi a Jesus, o carro que eu pedi, Jesus deu, a casa que eu pedi, Jesus deu, a esposa que eu pedi. Eu já não sei se foi Jesus ou foi inimigo, mas veio. Mas veio, tá aqui. O marido, serve para o marido também, viu? Mas então, Jesus então aumenta o tom e começa a confrontá-los. Jesus então começa a mostrar para eles, eu não vim aqui só para dar o que vocês querem, eu vim aqui para transformar a vida de vocês. Eu vim aqui para fazer vaso novo, criatura nova, pensamento novo, coração novo, atitude nova, mentalidade nova. Eu vim aqui para transformar você de dentro para fora. Eu vim aqui para que você se torne a minha boca aqui nessa terra. Eu vim aqui para que você se torne referência para outras pessoas. Eu vim aqui para que você revele a minha imagem para esse povo. Eu vim aqui para transformar a sua vida. Eu vim aqui para fazer de novo, de novo. Eu vim aqui, se for necessário, quebrar você, entregar nas mãos do oleiro, para que ele faça um vaso novo, para que eu derrame a minha glória, para que eu derrame a minha unção, para que eu derrame a minha presença, para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, Deus veio a essa terra, Jesus veio a essa terra para fazer algo novo na sua e na minha vida. Pode aplaudir Jesus por causa disso? Jesus veio nos mostrar que tem muito mais do que só bênção. Jesus veio nos mostrar que tem muito mais que realizar os seus sonhos, os seus pedidos, os seus anseios. Tem muito mais do que isso. É nos transformar à imagem e semelhança de Deus. É nos tornar parecidos com Jesus. E na nossa ótica, parece que a pregação de Jesus foi um fiasco, irmãos. Na nossa ótica, parece que Cristo foi um fracasso no seu sermão. Por quê? Porque muitos abandonaram a Jesus, depois que ele arrochou um pouquinho. Mas na ótica de Jesus, o seu sermão foi um sucesso. Por quê, pastor? Porque só ficou os fiéis. Os interesseiros foram embora. Jesus não tem compromisso com interesseiro, Jesus tem compromisso com fiéis. Na ótica de Jesus foi um sucesso, foi a chamada peneira. E deixa eu te falar, deixa eu até subir aqui. Segura. Vai chegar um tempo que Jesus vai testar eu e você acerca da nossa fidelidade. Como, pastor? Ou ele vai tirar o que nós já temos, ou ele não vai nos dar o que nós estamos pedindo. Para ver se a gente vai permanecer juntinho com ele. Não adianta, discípulo passa pelo momento do teste de fidelidade. Abraão passou por esse teste. Quando Deus pede para entregar o seu filho, Isaac. E Abraão já tinha mostrado que ele confiava em Deus quando ele sai de Ur dos Caldeus. Quando ele recebe uma direção, sem saber para onde ir, mas mesmo assim ele resolve obedecer. Ei, discípulo de Cristo, preste atenção que eu vou te falar. Se você ainda não passou, você vai passar pelo teste de fidelidade. Deus quer saber onde está o meu e o seu coração. Aí, na nossa ótica, Jesus perdeu. Agora eu te pergunto essa manhã, assim como Jesus estava disposto a perder os pseudos discípulos, você está disposto a perder pessoas por causa do seu amor a Jesus Cristo? Você está disposto a perder seguidores por conta do seu amor a Jesus Cristo?
Você tem coragem, você está disposto a perder de repente amizades, ou até membros da sua própria família, só porque você se declara, ou declara o seu amor por Cristo Jesus? Você tá disposto a isso? Jesus estava disposto. Jesus, ele não lamentou pelos que foram. Então, eu creio que muitos de nós aqui, quando nós nos declaramos evangélicos ou cristãos, muitos dos nossos amigos, sumiram. Muitos daqueles que se diziam nossos amigos, se foram. Aí a pergunta de Deus para mim e para você é: por que você está chorando até hoje? Por que você está reclamando com Jesus até hoje? Eu lembro uma caixinha, pega isso aqui. Eu lembro uma caixinha que o André Valadão respondeu há tempos atrás. Ele foi perguntado assim: por que Deus permite muitas pessoas irem embora da nossa vida? A resposta dele foi sensacional. Ele falou assim: é porque Deus ouve conversas que você não tem como ouvir. De repente eu e você estamos chorosos por algumas pessoas que já se foram, mas a gente devia se colocar nesse lugar de Jesus, porque Jesus só está tirando de repente aqueles que não conseguem nos entregar nada, acrescentar em nada. Foi até o tema dessa semana, né? Da célula, né? Amizades tóxicas. Às vezes está tirando alguém que é tóxico. Você está aí chorando, se lamentando, rasgando as náguas, né? Como aí dizem os antigos. Mas você consegue entender que para seguir a Jesus tem um preço? Você consegue entender que para seguir a Jesus, de repente nós vamos aborrecer outras pessoas? Irmãos, eu lembro de um irmão, o Felipe, que ele teve que escolher entre a mãe e continuar caminhando com Jesus. Que a mãe dele falou assim, quando ele se converteu, a mãe falou assim: eu prefiro você um homem bêbado, a mãe dele falou, bêbado, drogado, que na igreja. Tanto ranço que ela tinha de cristão. Ele teve que escolher, ou ele continuava caminhando com Cristo, ou ele aborrecia a mãe dele. Ou ele deixava a mãe dele feliz, largava Jesus. É isso que nós... E olha, como as coisas estão estreitando cada vez mais, a gente vai ter que lidar cada vez mais com essas realidades. Dentro de casa e fora de casa. Essas pessoas não eram discípulos genuínos, eram só discípulos temporários. E então, Jesus é interpelado 3 vezes pelos judeus. E os judeus dizem assim: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus então diz, novamente, eu sou o pão da vida, e emenda com a declaração: quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Naqueles dias e nos dias atuais, incluindo alguns discípulos, que vão até Jesus por aquilo que ele pode dar, mas não por quem ele é. E aí, como eu falei, naquela época Jesus já identificou os interesseiros. E ele vai continuar identificando quem é interesseiro. Nós não podemos iludir. Jesus não tem compromisso com interesseiros. Jesus só tem compromisso com interessados. Mas por que muitos de nós estamos atrás de benefícios de Cristo e não de estar com Cristo? Porque estar com Cristo vai nos levar a não estar com outras pessoas de repente. Vai nos levar a não estar em ambientes diferentes, de repente. Vai nos levar a não acessar situações. Então, quando eu decido caminhar com Cristo, eu também preciso decidir a não ter outras coisas na minha vida. Vocês conseguem compreender que quando eu decido por Cristo, as demais coisas, elas, além de se tornarem secundárias, elas também entram num local de reflexão acerca de se eu posso ou não posso, porque agora eu estou com Cristo? Então, irmãos, qual que é a evidência
que estamos próximos de Jesus e não com Jesus. João 6,35. Declarou-lhes: pois Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Qual é a evidência que eu estou próximo de Cristo, mas eu não estou com Cristo? Simples. A gente está sempre com fome. Nada nos satisfaz. Tudo que Jesus faz ainda é pouco. Jesus, ele está dizendo, não adianta ficar ou dar a vocês o que vocês querem. Vocês saciam momentaneamente, mas daqui a pouco vocês estão diante de mim para pedir de novo, e de repente pedir mais do mesmo. O problema de quem só caminha ao lado de Cristo, é que nunca se dá por satisfeito, sempre se apresenta a Jesus com pedidos, sempre vai próximo de Cristo para pedir mais, e de repente mais do mesmo. Jesus está dizendo, aquilo que vocês querem, são as coisas dessa terra, e as coisas não têm poder de satisfazer vocês, elas têm poder sim, de satisfazer momentaneamente. Irmãos, preste atenção, não é de casamento que você precisa, não é de um carro novo que você precisa, não é de uma casa nova que você precisa, não é de um telefone novo que você precisa do pão vivo que desceu do céu, chamado Jesus Cristo, para satisfazer você. É isso que nós precisamos, é do pão vivo. Quantos de nós já conquistamos tantas coisas que essa terra poderia nos dar, mas ainda continua um vazio dentro de nós. Quantas pessoas que são ricas, milionárias, que conseguem comprar tudo que o dinheiro pode, mas ainda assim existe um vazio, e esse vazio acaba nessa pessoa tirando a própria vida. Então não são essas coisas do mundo que nos preenchem por completo, não são essas coisas do mundo que nos satisfaz por completo. Existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus, e eu e você, que de repente não nascemos em lar cristão, a gente sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Quantas vezes, irmãos, eu e você que não nascemos em lar cristão, ou que de repente nasceu e desviou, fomos para a balada, fomos para a festa, bebemos, tivemos aquela noite. Para o homem assim, foi a noite, pegou 10 mulheres, fez o que fez, o dia foi raiando, você chegou em casa, bate aquela tristeza. Por mais que a noite foi espetacular, você foi o cara da noite, você foi o Neymar da noite, mas chegou em casa aquela tristeza. Você não sabe de onde vem? É o vazio. São a gente tentando preencher com as coisas desse mundo, e a gente só encontra a plenitude em Jesus. Sabe esse vazio que de repente você está sentindo? É Jesus Cristo que pode preencher. Para de ficar buscando, irmãos, em artifícios, em coisas secundárias. Irmãos, a gente compra um carro hoje, pode ser novo, daqui 6 meses a gente já está enjoado do carro. E principalmente se daqui 6 meses, é muito difícil, mas se lançar uma nova geração desse mesmo carro, você já olha para o seu carro e fala, já está obsoleto, está ultrapassado. A gente compra um iPhone 17 Pro Max, Ultra, Mega Power e etc. e por aí vai. Aí no final do ano, aí vem o iPhone 18 Mega Power Plus, 4K, faz café, leva os meninos na escola. Aí o seu que é o 17, que é top das galáxias, já não presta mais. Estou falando mentira, irmão? Aí vai lá, pega o cartão, 500 mil vezes dividido. E aí depois fala, é o inimigo. O inimigo acabou com a minha conta bancária. Não, eu sei que utilizou mal o cartão, não, né? O inimigo está furioso, pastor. Olha aqui minha conta, a conta do cartão esse mês, o inimigo está furioso.
Vem cá, traz a fatura. Deixa eu ver se tem tridente, chifre novo. Deixa eu ver se tem cadeira pegando fogo aqui. Não tem não, meu. O que eu tô vendo aqui é roupa, Shopee, Mercado Livre então. Meu Deus do céu. Você é sócio, irmão, do mercado? As irmãs falando, entrega ou não, pastor? Entrega ou não? Não entrega não, pastor. O pão não é apenas para ser conhecido, mas sobretudo para ser apropriado. Só quem pode nos alimentar é Cristo. João 6, 28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a preocupação do povo. Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Presta atenção. O nosso trabalho, irmãos, é crer somente. O nosso trabalho é comer do pão da vida. Ah, pastor, mas eu preciso fazer a obra de Deus. Não, pastor, eu preciso servir. Não, pastor, você não está entendendo. Eu preciso colocar meus dons e talentos em prol do reino. Está tudo certo seu discurso. Mas preste atenção. Muitos se fadigam no meio do ministério porque estão fazendo para Deus, mas não com Deus. E você não foi chamado para trabalhar, você foi chamado para estar com Ele. Agora, a partir do momento que eu estou com Ele, isso gera o trabalho. Por quê? Se eu fui chamado, entenda bem aqui, se eu fui chamado para comer de Cristo, significa que eu fui chamado para me alimentar de Cristo, sim ou não? Então, se eu me alimento de Cristo, eu tenho energia para poder trabalhar para Ele. A frase do pastor Márcio passou a fazer muito sentido para mim. Ele sempre diz assim, o que cansa é o pecado. Trabalhar para Deus não cansa. O que cansa é o pecado. Trabalhar para Deus não cansa. Então, se de repente você que me ouve está fadigado aí com o serviço ministerial, é porque você está fazendo para Deus, mas não está fazendo com Deus. Porque, volta a repetir, o trabalho não cansa. Irmãos, pregar para mim, que é 10% do trabalho do pastor, para mim é uma diversão, eu amo fazer o que eu faço. Não tem cansaço nenhum sobre isso. A gente acorda bem disposto, a gente quer servir, a gente ama servir. Mas a gente não pode entrar nesse lugar de achar que estar fazendo com Deus é a mesma coisa de estar com Deus. Uma hora há uma sobrecarga, uma hora você cansa. Então, nós fomos chamados primeiramente para nos alimentarmos de Cristo, nos enchermos de Cristo, estarmos com Cristo. E, consequentemente, tudo isso, o resultado é o trabalho para Cristo. Então, o nosso trabalho é estar cheio de Jesus, ao ponto de podermos expressar Jesus. Agora, deixa eu trazer só um entendimento aqui acerca do jejum, porque a gente pensa que quando a gente jejua é para adquirir alguma coisa. Não, irmãos, presta atenção. O jejum não é para você adquirir nada. O jejum é para gerar mais fome para você se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. Esse é o fundamento do jejum. Eu lembro que eu conversei atendi uma pessoa semana passada, e ela assim, a gente percebia o quanto ela estava arrependida, né, dos pecados que ela tinha cometido e tal. Só que por conta dos pecados, e isso gera em nós, ela estava um pouco mal. E aí, dentro desse contexto, olha para você ver quando a gente entende acerca do jejum. Ela falou assim, pastor, e dentro desse contexto todo eu entristeci ainda mais, porque eu falei com Jesus que ia fazer um jejum de 24 horas, mas não consegui. Aí eu falei, irmã, presta atenção, jejum não é quando a gente está mal, jejum é quando a gente está bem. Porque entra esse contexto, que é para gerar mais fome, para estar mais perto de Jesus. Aí eu falei com ela, e aí qual foi o seu erro? Você falou que ia fazer 24 horas estando mal espiritualmente, você nunca ia conseguir. Agora, se você fosse sincera com você mesmo, você falava, Jesus, vou fazer de 6 horas,
Porque eu estou mal espiritualmente, eu não consigo as 24. E aí eu falei com ela, e serve isso para você, eu falei na semana passada. Você é humano, irmão. Ela estava se culpando tanto. Eu falei, irmã, eu falei assim, por que você acha que Jesus veio em carne e osso? Para nos mostrar a humanidade. Jesus teve fome, Jesus dormiu, Jesus cirou. Isso é para mostrar que eu e você, não estou dando carta branca para você pecar e ninguém pecar, não é sobre isso. Mas você precisa entender, você é ser humano, você não é um anjo. Você precisa se cobrar, se endireitar, tudo bem. Mas entenda uma coisa, você é ser humano. Infelizmente nós somos falhos. Então o jejum não é para adquirir nada. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque nós já temos tudo em Cristo Jesus. Você fica assim, eu estou esperando o melhor de Deus vir na minha vida. O melhor de Deus já veio. O nome dele é Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Você só precisa agora acessar o que já está disponível. Então o jejum é para gerar mais fome em mim, para me alimentar mais do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Amém? A vida de Cristo só é experimentada pelo ser humano quando este se apropria pela fé. Não basta conhecer intelectualmente a verdade. Não basta ter conhecimento acerca de Cristo. É preciso ter intimidade com Cristo. Não basta ter informação, é preciso ter propriação, ou apropriar-se de Cristo. Olha o que diz John MacArthur. Ele diz assim, que a comida não tem utilidade alguma até que você coma. Ninguém se alimenta até que esteja com fome. Quando nós nos alimentamos, a comida passa a fazer parte integrante do nosso corpo. Comer é um ato pessoal, ninguém pode se alimentar por outra pessoa. Da mesma forma, ninguém pode crer por nós. Essa união mística que nos torna um com Cristo, significa que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivemos nele, estamos assentados nas regiões celestes com Ele, permanecemos nele, agora e eternamente, como o corpo que está ligado à cabeça, como o ramo que está ligado à videira. João 6, 31 e 51 e 52, desculpa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode estar este dar-nos de comer a sua própria carne? Agora entra a dinâmica do pão. Irmãos, se eu falar, e eu posso afirmar na verdade, que esse aqui é o melhor pão que você vai encontrar em toda Belo Horizonte. Não vou fazer propaganda da padaria, mas você sabe onde é. Porque eles não pagaram para fazer o merchan. Então, eu como pastor posso virar para você e falar assim, esse aqui é o melhor pão que você vai comer na sua vida em Belo Horizonte. Você pode acreditar, você vai falar, mas o pastor é homem de Deus, ele não vai mentir. Não vai mentir acerca disso. Mas a melhor forma de você crer naquilo que eu estou falando, qual é? Comer do pão. É experimentar do pão. Então eu posso vir aqui e falar, Jesus é maravilhoso, Jesus é o pão da vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus, nossa gente, Jesus meu Deus, não tem nem palavras para descrever Cristo. Isso vai mudar a sua vida em quê? Isso vai transformar a sua vida como? Só tem uma forma de eu e você sermos transformados. Assim como esse pão, que eu posso declarar que é o melhor de todos, e você só vai comprovar experimentando, comendo, mastigando, jogando para dentro, assim é com Cristo. Você só vai crer no que eu estou falando se você experimentar dele. Se você, como o próprio Cristo disse, comer dele. Se você trazer Cristo para dentro e te nutrir. Porque um dos papéis do alimento é o quê? Nos dá energia. É nutrir. Então eu e você precisamos entender que Cristo, essa manhã, está nos chamando para deixar essas coisas terrenas que Cristo pode fazer, como nós que somos filhos, Ele ama dar presente para nós, como Pai que Ele é, mas entendemos que muito mais que adquirirmos coisas externas, Jesus está querendo que nós passamos a adquirir coisas internas. Comermos do Cristo, que comermos desse pão vivo que desceu do céu.
Então eu e você precisamos entender que Deus está nos chamando para experimentarmos dele. E só tem um jeito, irmão, de experimentar, de comer de Cristo. E eu resumo em uma palavra: confiar. Comer de Cristo é confiar em Cristo. Comer de Cristo é entregarmos literalmente a nossa vida para Ele sem reservas. Comer de Cristo ou comer de Jesus é afirmar também que Ele, o Cristo, dá conta da nossa vida. Comer de Cristo também é afirmar que nós não sabemos nada, mas Cristo sabe de todas as coisas. Será que eu e você não precisamos comer mais de Cristo? Irmãos, é reconhecer que Jesus, eu não sei nada, você sabe tudo. É reconhecer que eu não consigo dar um passo se não for pelo direcionamento do Senhor. É reconhecer que eu entrego toda a minha vida ao Senhor, crendo que o Senhor vai fazer o que é melhor para mim, e se o Senhor não quiser me responder acerca das minhas orações, eu vou entender que o Senhor não está respondendo, porque é o melhor para mim também. Jesus ensina que é incapaz do homem crer por si mesmo, a não ser que Deus tire esse coração de pedra. O homem jamais terá condições de sentir a Deus, a não ser que Deus ressuscite o nosso espírito morto, jamais receberemos a vida de Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso espírito ele é regenerado, e a partir de então nosso espírito é conectado ao Espírito de Deus, só que a nossa alma ela continua nesse processo de conversão. O que João deixa bem claro em todo o seu evangelho? Ele está falando sobre vida eterna, salvação eterna, santificação eterna, segurança eterna, sustentação eterna, duração eterna e também visão eterna. E por último, João 6, 53 a 54. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A carne e o sangue de Jesus significam o sacrifício do seu corpo, oferecido sobre a cruz, quando Ele morreu por cada um de nós que somos pecadores. Irmãos, o que nos leva a confiar em Jesus é o sacrifício da cruz. É o que Ele fez por cada um de nós. Gostaria que vocês pegassem os elementos da ceia. O Ministério de Louvor pode subir. Eu vou encerrar a ministração dentro do contexto da ceia. Coloque-se de pé, por favor. Essa manhã eu e você precisamos sair daqui pensativos sobre isso. Em o que ou em quem nós temos nos alimentado? Qual tem sido o nosso combustível, a nossa energia para a nossa jornada com Deus? Será que é o que Deus tem feito por nós, e glória a Deus por isso? Ou será que é o próprio Cristo se revelando a cada dia mais para nós? Será que a minha confiança nele é uma confiança 100%? Ou eu ainda titubio com relação a isso? Ou será que eu só confio em Cristo quando o próprio ou o mesmo Ele está fazendo a minha vontade? Será que, ou qual espécie de discípulo eu sou? Eu sou aquele discípulo que quando Jesus arrocha um pouquinho mais, eu o abandono? Ou o Cristo já não serve para mim? Ou eu sou o discípulo que mesmo Jesus arrochando, eu permaneço nele, porque eu sei que somente nele existem as palavras de vida eterna? Será que o que tem me alimentado esses dias? Quais são as vozes que tem acessado meu coração e minha mente? Quem é Jesus para mim? Será que Jesus é só aquele que supra as minhas necessidades? Ou Jesus é aquele o qual eu posso confiar a minha vida a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim? Será que a minha jornada com Cristo, ela não está balizada ou sustentada somente pelos
os milagres que ele tem feito, as orações que ele tem respondido? Será que eu já passei pelo teste de fidelidade? Será que Jesus já me testou nessa área? Para ver se mesmo, pelo menos na minha ótica, não está dando certo, mas na ótica de Jesus é isso que ele programou para a minha vida? Você pode orar nesse momento. Porque daqui a pouquinho nós vamos ceiar. Nós vamos comer do corpo partido, representado por esse pequeno pedaço de pão. Nós vamos tomar desse suco, que representa o sangue vertido na cruz, que nos lava, nos purifica de todo pecado. E Jesus pediu que fizéssemos isso até ele voltar, esse memorial, para que a gente não se esqueça do que Cristo fez. Para que a gente não esqueça desse pão vivo que desceu do céu. Para que a gente não se esqueça do sacrifício do Filho de Deus, da dor que ele passou, do abandono que ele passou, dos xingamentos, da zombaria, da dor, dos açoites, do abandono não só dos seus discípulos, mas do próprio Pai, uma vez que ele levou sobre si os nossos pecados. O Ministério de Louvor vai entoar um cântico rapidinho, só para nós termos um tempo de oração. Exaltado é para sempre, adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos desse pequeno pedaço que representa o corpo partido de Jesus. Corpo moído, transpassado, dilacerado, ensanguentado, perfurado. Corpo esse rejeitado por muitos. Esse é o corpo de Jesus. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos dessa pequena porção de suco que representa esse sangue.
Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Ouço a Glórias a sua Jesus. voz, fala de tua justiça Aleluia, pela Jesus. minha vida. Você pode agradecer o sacrifício Jesus, de esse Cristo. é o teu sangue. Você pode nesse momento apenas orar agradecendo esse sacrifício, essa entrega. Tua cruz. Mostra Agradecer porque tua Jesus foi obediente graça. até morte, morte de Fala cruz. do amor do Pai. Agradecer porque por causa da que morte de prepara Jesus para e ressurreição do nós mesmo, hoje nós temos a vida caminho eterna. para Ele. E para todo onde aquele que posso confessa me Jesus como único e achegar. suficiente Salvador da vida dele, Somente tem o seu nome pelo escrito no livro da vida. sangue. Você pode agradecer a Jesus que por conta disso o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. Dos Aleluia! pecados, o que nos traz Aleluia, Jesus! restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Jesus, obrigado. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como Aleluia. amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Existe uma promessa segura nesse ato, irmãos. A vida eterna agora e a ressurreição futura são garantidos a todos aqueles que comem a carne e bebem o sangue de Cristo. Uma vez que a sua carne é a verdadeira comida e o sangue é a verdadeira bebida. Aqueles que experimentam Cristo e se apropriam dele pela fé, têm a segurança da vida eterna. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus, pela vida eterna! Pela vida eterna, Jesus, obrigado! Nada além Aleluia! do sangue, Aleluia! nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu fazer a penúltima oração. Coloque a mão sobre o seu peito e repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu decido comer desse pão vivo que desceu do céu. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E eu que me desviei, arrependido eu volto, para nunca mais sair da tua presença. Deus, eu te agradeço pela minha salvação através de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Você que fez essa oração pela primeira vez, ainda que de uma forma repetida, mas você entende que hoje é o seu dia de entregar a vida a Cristo ou de retornar para Ele. Eu queria muito que você levantasse a sua mão. Não é para te constranger de forma alguma. Eu queria muito celebrar junto com você essa decisão tão linda que você toma essa manhã de entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar com Ele. Tem alguém no nosso meio que seja aceita ou volta? Se tiver sem nenhum constrangimento, nós só queremos celebrar com você essa decisão. Aleluia, uma igreja de salvos. Ô glória, vamos aplaudir a Jesus, amém? Vem aqui, abençoada, deixa eu orar pela sua vida. Glória a Deus, aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Obrigado, Eu sou livre. Vem cá, amor. Oh, Jesus. Você também está aceitando? Está aceitando Jesus? Isso é o fruto do penoso trabalho de Cristo, da entrega dele, né? Da obediência. Como nós somos felizes por você, viu, irmão, por essa decisão. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque aqui, diante do Senhor, diante da igreja, está o bem mais precioso que é uma vida, Jesus. Que o Senhor possa continuar falando com ela através do Espírito Santo. O Senhor quer esse pão vivo que desceu do céu,
Que ela tenha esse entendimento que sem Cristo não existe vida. Que é em Cristo que ela vai encontrar tudo aquilo que de repente ela buscou até o dia de hoje, se satisfazer. Mas a maior satisfação é estar em Cristo. É ter o seu nome escrito, arrolado no livro da vida. É entender e compreender que ela tem um Deus, um Pai que a ama tanto. E que a partir desse momento, esse Deus que é tão poderoso habita dentro dela pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós declaramos que a partir desse momento ela está sendo desligada do reino das trevas e sendo ligada ao reino de Cristo, o reino do amor. E que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para ela agora como filha passa a ter acesso, como herdeira ela passa a ter acesso. E que o Senhor a instrua e ajude ela a acessar as coisas espirituais que já estão separadas para ela, que agora tem uma aliança com o Senhor. Nós abençoamos a vida dela com toda sorte de bênção material, mas acima de tudo as espirituais. E declaramos, seja bem-vinda à família de Deus. Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus, amém? Deus abençoe essa vida. Glória a Deus, aleluia! Sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Bom, quem quiser levar um pão ungido para casa, vai tomar um café hoje. Só uma lasquinha, tá? Só uma lasquinha do pão ungido. Misericórdia, Jesus, que heresia. O pão ungido é Jesus, né? Amém? Pão ungido é Jesus. Faz assim com as suas mãos, eu quero te abençoar. Pai, obrigado por esse tempo tão precioso de nos reunirmos no Teu santo nome, de sermos avivados, transformados, renovados. Nos ajude, Deus, a cada vez mais nos alimentarmos do Senhor e entendermos que tudo o que nós necessitamos nós vamos encontrar em Cristo. E nada nessa terra pode nos satisfazer, ainda que de repente, momentaneamente, mas o nosso prazer está na presença do Senhor. Eu abençoo meus irmãos, declaro em nome do Senhor Jesus uma semana de muita obediência, para que eles possam desfrutar e acessar tudo aquilo que já está disponível para cada um deles. E que eles possam viver a melhor semana da vida deles, no nome de Jesus. A igreja diz: e lembre-se! Vai em paz, compra canjinha.